Vamos falar agora, fazer um resumo simplificado por palavra-chave do sistema imune, indicado aí para o pessoal do oitavo ano, que está pré-vestibular. Vamos falar superficialmente aqui das principais características do sistema imune e do que mais é recorrente em prova. Então vamos lá, antes de contaminar o corpo, então você está lá, vem um micro-organismo, seja um vírus ou uma bactéria, e ele vai contaminar você. Ele tem que ultrapassar diversas barreiras. Quais são essas barreiras? Então, o ideal, sempre que houver essas perguntas, é você responder antes de eu passar o slide. Então, quais são essas barreiras? Me queime. Isso aqui é um mnemônico para você lembrar das 3 barreiras iniciais que o organismo enfrenta, o micro-organismo enfrenta, antes de te contaminar de fato. Me queime. Primeira barreira, mecânica. Segunda, química. Terceira, microbiológica. Antes de entrar a fundo nas barreiras, é importante destacar o que é imunidade natural. Imunidade natural, pelo próprio nome já diz, é aquela que a gente já nasce com ela. A gente tem imunidade inata. A gente já nasce com essas barreiras. A gente já nasce com a barreira mecânica, química, microbiológica. Já a imunidade adquirida diz respeito àquelas que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, à medida que a gente é exposto aos patógenos. Então, como que o organismo se defende? Vamos lá. Então, o cara tá doentão aqui, espirrou. Você tá aqui, todo bonitão, espirrou, micro-organismos, eles vão chegar em você. Antes de te contaminar, eles vão enfrentar a primeira barreira, a barreira mecânica. Qual que é a primeira barreira? A sua pele. Sua pele é a primeira barreira mecânica que a gente tem. Então, nariz, mucosa, orelhas, canal vaginal, eles dificultam a entrada e a proliferação desses micro-organismos. Qual que é a segunda barreira? Então, a primeira barreira falhou. Qual que é a segunda barreira que esses micro-organismos vão enfrentar? A barreira química. A barreira química, ela diz respeito a ácidos, enzimas presentes no nosso organismo. Por exemplo, a saliva, o suco gástrico, secreção sebácea, mucosa nasal, entre outras. Então, o micro-organismo passou a pele, passou a barreira química. Qual que é a terceira barreira que ele vai enfrentar? A microbiológica. É a última, entre aspas, é a última barreira que a gente tem aqui, que é a barreira microbiológica. Funciona da seguinte forma. Nós temos em nosso corpo bactérias na nossa flora intestinal, nossa flora bacteriana. Nossa flora bacteriana, ela vai competir com essas bactérias patogênicas. Então, as bactérias foram lá, passaram a primeira barreira da pele, passaram a segunda barreira química e chegaram lá e deram de cara com as nossas bactérias da flora intestinal. Elas vão competir na questão de comida, habitat. Então, por ter essa competição, elas acabam morrendo. Se todas essas barreiras falharem, o que acontece? Então, todas as barreiras falharam, a gente vai ter uma segunda linha de proteção. Então, a barreira mecânica, química e microbiológica falhou. O que a gente vai ter que fazer? Segunda linha de proteção, defesas internas. São respostas rápidas do organismo e são ativadas quando todas as barreiras falham. Elas podem durar dias ou horas, até o corpo se livrar do invasor. Então a gente tem o que a gente já sabe. Quando você fica doente, o que acontece? Inflama a garganta, febre. Inflamação é caracterizada pelo inchaço do local, vermelhidão e aumento do fluxo sanguíneo. A febre, o que acontece? O corpo ele aumenta a temperatura para tentar matar o patógeno invasor. E por fim, a gente tem a atuação das células sanguíneas especializadas, as células do sistema imune. Vamos passar para o próximo. Vamos falar mais sobre essas células do sistema imune. Uma das principais células aqui, nós temos os leucócitos. Os leucócitos, eles desempenham 2 principais e importantes funções. Uns fazem fagocitose, então você tem um patógeno aqui, ele engloba esse patógeno e destrói ele. E também fazem anticorpos, produção de anticorpos. Então, os leucócitos também são chamados de glóbulos brancos. Eles são células nucleadas, possuem várias formas, tamanho e tipo de atuação no organismo. São produzidos no baço, no fígado, no timo e nos gânglios linfáticos. Então, o sangue ele é composto de plasmas e plaquetas, como eu gravei numa aula de sistema circulatório. A gente falou bem sobre isso aqui. Uma porção dele é leucócitos e o restante de hemácias. Os leucócitos são, então, as células de defesa do organismo. E apenas para contextualizar aqui, os anticorpos, o que são anticorpos? Anticorpos, elas são proteínas, né, capazes de reconhecer um antígeno. O antígeno é como se fosse o DNA da célula. Então o anticorpo vai lá,
e neutraliza esse corpo estranho através do antígeno dele. E eles são produzidos pelos linfócitos, né? Então, como eu falei, antígenos são proteínas presentes no corpo estranho e a sua presença estimula a produção de anticorpos. Aqui é o mecanismo de fagocitose, como os leucócitos destroem os patógenos. Então, você fagocita a célula inimiga, o fagossomo, né, é formado através da fusão do lisossomo com ele. As enzimas presentes no lisossomo degradam essa célula inimiga e depois ela é excretada, fazendo a exocitose. Então, os leucócitos, isso aqui é importantíssimo. Pode cair pedindo as diferenças entre esses leucócitos. Então, vamos desmembrar aqui cada função deles. Então, primeira função do linfócito é produção de anticorpos. O linfócito, então, produz anticorpos. São famosos os linfócitos T, linfócitos B, geralmente por infecção viral. Monócitos, eles fagocitam, fazem esse processo de fagocitose, micro-organismos e destroem células mortas. Os eosinófilos são defesas contra parasitas e no caso de alergia também. O basófilo geralmente também é alergia e processos inflamatórios, ele faz a dilatação dos vasos sanguíneos, gerando a vermelhidão e tudo mais. E o neutrófilo, ele é responsável pela proteção contra infecções bacterianas. Eles fagocitam os agentes infecciosos. Então, como a gente pode ver aqui, os leucócitos, eles são divididos em agranulócitos e granulócitos. Agranulócitos nós temos 2, linfócito e monócito, e granulócito nós temos 3, eosinófilo, basófilo e neutrófilo. O linfócito produz anticorpos, o monócito fagocita, o eosinófilo ele tem a defesa contra parasitas e alergia, basófilo também alergia e processos inflamatórios, e o neutrófilo é proteção contra infecções bacterianas. Então, o que acontece quando você fica com febre, né? Vamos só falar da febre. A gente tinha comentado anteriormente sobre um dos processos inflamatórios. A gente tem a inflamação e depois a gente tem a febre. A febre, ela é a elevação da temperatura corporal acima do que é considerado normal. Ela é uma reação do sistema imune em combate a alguma agressão. Então, o patógeno, ele tem uma temperatura que ele consegue sobreviver. O corpo ele é tão inteligente que ele eleva a temperatura do corpo na tentativa de matar esse patógeno. Então, nossa temperatura normal é entre 36 e 37 graus. A gente considera estado febril a temperatura entre 37,7 e 37,8. Então, a partir de 37,8, você já começa a estar com febre. E acima de 39 graus já é um estado crítico. Então, o ideal aqui, quando você tem um processo de febre, é deixar a febre agir no começo. Porque a febre ela é um mecanismo que o seu corpo adquiriu ao longo da evolução para combater patógenos. Então, é interessante deixar agir no começo. Então, tô com febre, já vou tomar o remédio. Não. Em caso de febre muito prolongada ou extremamente alta, porque febre também muito alta pode gerar um problema, diversos outros problemas. Então, a febre muito alta ou muito prolongada deve ser tratada, mas no começo é interessante deixá-la agir um pouco. Vamos falar sobre imunidade adquirida e sistema linfático. A imunidade natural é aquela que a gente desenvolve de nascença, a gente já tem as barreiras. E a imunidade adquirida é aquela que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente é exposto a patógenos. Então, a imunidade adquirida desenvolve-se no decorrer da vida, à medida em que entramos em contato com micro-organismos. Quais células envolvem a imunidade adquirida? Células de memória e especificidade. Por que de memória? Porque ela memoriza, entre aspas, o patógeno. Então, você contraiu a catapora. Você vai criar anticorpos específicos contra essa catapora e você vai ter memória sobre essa catapora. Por isso que você pega ela uma vez. Ao ter contato novamente com o patógeno, o seu corpo já reconhece e já combate ele. Então, no caso de vírus, bactérias, protozoários, a identificação pelas células do sistema imune. Alguns leucócitos, igual eu tinha falado anteriormente, eles produzem anticorpos. Os anticorpos têm esse formato de Y, onde essas duas extremidades se ligam na proteína de reconhecimento do patógeno e a outra extremidade sinaliza o leucócito para destruir ele. Então eles são destruídos e após serem destruídos, alguns linfócitos permanecem no organismo. Então eles guardam e memorizam o contato com o antígeno. Por isso que você tem uma imunidade ao combater esse patógeno. Então a gente considera que o corpo está imunizado. Caso seja contaminado de novo, igual eu tinha comentado da catapora, os glóbulos brancos se multiplicam mais rápido, produzindo mais anticorpo, combatendo com mais facilidade. Então acaba que às vezes você nem fica doente por conta dessa rapidez. Então a imunização. Isso aqui é importantíssimo decorar, é objeto de prova. Quais são os tipos de imunização?
A gente tem imunização ativa e imunização passiva. Imunização ativa é quando o corpo entra em contato com o agente infeccioso, gerando uma resposta imune, natural ou artificial. Então o corpo necessariamente tem que entrar em contato com o vírus, com a bactéria, com o protozoário, para gerar a resposta imune. Essa resposta imune, ela pode ser natural ou artificial. Resposta imune natural é quando entra em contato com o agente infeccioso, o sistema imune é ativado e as células de memória também. Aqui você fica doente até você curar. Então, inflamou a garganta, tive febre, eu tive contato com o vírus e ferrou. Aí gerou anticorpo, combati esse vírus e melhorei. Tive uma imunização ativa natural. Agora, imunização ativa artificial, como é que funciona? Você induz a ativação do sistema imune sem precisar se contaminar com a doença. Quando que você fica imune sem ficar doente? Através de vacina. Na vacina você tem fragmentos do vírus, ou vírus enfraquecido, são diferentes tipos de vacina que a gente tem atualmente. Ele entra em contato com o nosso corpo de maneira artificial, você não fica doente na maioria das vezes, pode ter resposta, mas na maioria das vezes você não fica doente. Você tem uma imunização ativa artificial. Aqui é um exemplo da fabricação de vacina da febre amarela. Importante ressaltar, imunização ativa artificial, vacina, por exemplo, imunização ativa natural, fiquei doente. E imunização passiva? Se a imunização ativa, a gente tem que entrar em contato com o agente infeccioso, a imunização passiva não. Você não entra em contato. Nesse tipo de imunidade, o corpo não produz anticorpos. Você recebe os anticorpos prontos, provenientes de outro organismo. Então, na imunização ativa, você produz os seus anticorpos. Na imunização passiva, não. Você recebe os anticorpos prontos, provenientes de outro organismo. A imunização passiva, a gente também pode dividir ela em artificial e natural. Natural ocorre pela passagem direta de um organismo para outro, por exemplo, a mãe passando anticorpos para o bebê dentro da placenta, ou depois do nascimento, através da amamentação. E a artificial, que é a administração de anticorpos via aplicação de soro, por exemplo, picadas de animais peçonhentos. Então, você tomou uma picada de cobra, o que eles fazem? Eles injetam o veneno no cavalo, o cavalo produz diversos anticorpos, pega o sangue do cavalo e separa ele, pega os anticorpos e injeta em você. Então, o que é mais importante aqui de ressaltar, para finalizar aqui, resumindo, é que a imunização ela pode ser ativa, passiva. Ativa, o corpo entra em contato com o agente infeccioso, passiva, você já recebe o anticorpo pronto. As duas podem ser divididas em natural e artificial. A imunização ativa, natural, é quando você fica doente, e a artificial é quando você não fica doente, você é vacinado, você tem vacina. Já a passiva, você tem a natural, quando passa de um organismo para o outro, e a artificial, quando você aplica um soro. Por isso que, com certeza, vai cair na prova a diferença entre vacina e soro. A vacina, ela faz parte da imunização ativa. O soro faz parte da imunização passiva. A vacina, o antígeno que causa a doença é introduzido no corpo, você não fica doente. A gente tem produção de anticorpo específico, por exemplo, a sarampo, cachumba, rubéola, hepatite, covid também entra aqui. Agora, no caso do soro, você se ferrou, você já está doente, você está com veneno correndo no seu sangue, você vai morrer. Então, é uma resposta rápida, os anticorpos já estão prontos para combater o antígeno. Então, por exemplo, o soro antiveneno de cascavel, de jararaca, etc. Para finalizar o sistema imune, a gente vai falar do sistema linfático. O sistema linfático, ele é um sistema que ele complementa o sistema circulatório. Então, durante a circulação do sangue, parte do plasma fica retido nos sistemas e ele volta pelo sistema linfático, através de capilares e veias linfáticas. O sistema linfático, ele apresenta uma via única. Enquanto os vasos sanguíneos, as extremidades são duas extremidades abertas, no caso do sistema linfático, uma extremidade é fechada e a outra é aberta. Então ele vai e ele volta. Não tem órgão de bombeamento. Como eu falei, o líquido que circula no sistema linfático é chamado de linfa. Linfa é parecida com sangue, tem as mesmas características do sangue, só que não tem hemácia nem plaqueta. Ela é composta por plasma e leucócitos, na sua maioria leucócitos, que são os linfócitos, né? Atuam na defesa do organismo. Então, a função do sistema linfático é atuar na defesa do organismo. Que são vasos linfáticos? Então, são capilares, é vaso pequenininho. Eles terminam em fundo cego, igual eu falei, não são as duas extremidades abertas, uma é fechada e outra aberta. E as características desse sistema linfático. Então, a via única, a linfa vai dos tecidos para a veia, não tem órgão de bombeamento, e os linfonodos, eu vou mostrar mais para frente na imagem, eles são estruturas que funcionam como um filtro. Eles retêm os patógenos, então entra o vírus, bactéria, eles retêm, esses linfonodos retêm essas partículas, e as células mortas também. A maior parte fica no pescoço, axilas e virilha. Então, como é que funciona aqui? Parte do plasma sanguíneo, ela fica retida nos tecidos e retorna pelo sistema linfático. Então, as funções dessa linfa, né?
Ela promove a drenagem de água e dos produtos metabólicos presentes no espaço entre as células, integra proteínas do sangue, conduz substâncias absorvidas na mucosa intestinal para o sangue, defesa do organismo contra agentes agressores, transportando-os aos linfonodos e também o transporte dos linfócitos, né? Então a gente tem aqui, ó, os órgãos que atuam em conjunto com o sistema linfático, nós temos o baço, timo, tonsila, ducto linfático direito, linfonodos, então geralmente na virilha, na axila. Quando há inflamação, a gente vê a axila inflamada, embaixo do pescoço aqui também, a inflamação e etc. Então, para finalizar, eu fiz um mapa mental resumindo tudo que eu falei até agora. Então vamos lá. Defesa do organismo. Recapitulando. Fiquei doente, o cara espirrou em cima de mim. Eu tenho 2 mecanismos de defesa. Eu tenho meu sistema imune e meu sistema linfático, que vão atuar em conjunto. O sistema linfático, ele é formado por vaso linfático, linfonodo, timo, baço, tonsilhas e apêndice, como eu tinha falado anteriormente. Ele é uma rede de vasos que transportam a linfa. Já o sistema imune, 2 tipos, lembra? Imunidade natural e imunidade adquirida. O que é imunidade natural? Fala para mim. É a primeira linha de defesa, é aquela imunidade que a gente tem de nascença. Então, pele, mucosa, secreções. Nós temos a segunda linha de defesa, que é a inflamação, febre, atuação dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos a gente pode dividir eles em 3: monócitos, neutrófilos e linfócitos. Os monócitos e neutrófilos, eles fazem fagocitose, englobam o patógeno e matam ele. Já os linfócitos, em sua maioria, fazem a produção de anticorpos, que combatem os antígenos. Então, os anticorpos... A imunidade adquirida a gente pode dividir em 2, a passiva e a ativa. A passiva a gente recebe anticorpos pronto, né, proveniente de outro organismo, no caso da mãe amamentando, no caso da placenta, da mãe passando para o neném. E a imunidade adquirida ativa, o corpo entra em contato com o agente infeccioso, gera todas as reações e gera os anticorpos, memorização. Igual eu tinha falado, imunização passiva, gestação, aleitamento e soro. Então, ativa a gente tem o corpo entrando em contato com o agente infeccioso, no caso de doenças, vacinas. Ela pode ser natural ou artificial. Natural, o sistema imune ativa em contato com o vírus. Então, você pegou Covid, você vai desenvolver uma imunização ativa natural. O seu corpo vai produzir anticorpos. Ou artificial, então você tomou a vacina do Covid, o seu corpo vai produzir anticorpos sem necessariamente você ficar doente. E a imunidade adquirida passiva, a gente também tem natural e artificial. Natural é a passagem direta de um organismo para o outro, no caso da amamentação, igual eu tinha falado aqui. E a artificial, a administração de soro, quando você tem picada de animal. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Vou tirar eu da tela para tirarem prints e decorando esse sistema aqui, a maioria das questões de prova já serão acertadas, tá? Lembrar a diferença entre vacina e soro e a diferença entre imunização passiva, ativa, natural, artificial e etc. Vários glóbulos brancos e as funções deles é importante saber, e também é importante saber quais são os órgãos que compõem o sistema linfático. Decorar isso aqui, ó, vasos linfáticos, linfonodo, timo, baço, tonsilhos e apêndice.